Tá indo para Orlando pela primeira vez? Vai alugar um carro? Tá cheio de dúvida? É muita informação? Os problemas acabaram! Olá, Disney Friends! Hoje eu trouxe aqui um assunto que 9 entre 10 pessoas que vão alugar um carro em Orlando têm dúvida. Vamos falar sobre aluguel de carro. Como é que funciona, o que é obrigatório, o que não é obrigatório. Muito se fala por aí. Então eu separei as 10 dúvidas que mais perguntam pra gente lá na agência para dividir isso com vocês. Bora lá? A primeira dúvida que sempre perguntam pra gente é: eu posso alugar um carro se eu não tiver mais do que 25 anos? Pode. Funciona como? Na regra, você pode alugar o carro a partir de 25 anos de idade lá nos Estados Unidos, mas se você tiver entre 21 e 25 anos, você pode alugar o carro pagando uma taxa diária. Essa taxa não é muito barata, ela custa por volta de $30 por dia. Ou seja, se você estiver alugando o carro por 10 dias, só essa brincadeira já fica $300. Então, é bom pensar e fazer essa conta no seu orçamento. Mas tem uma solução para você não pagar essa taxa. Primeira coisa que você tem que alugar o carro por duas locadoras específicas. Uma é a Budget, outra é a Avis. Essas são as duas locadoras que permitem que uma pessoa entre 21 e 25 anos alugue um carro sem ter que pagar a taxa diária. A taxa que eu digo é a taxa de menor de 25 anos. Para essa regra valer, você tem que pré-pagar o seu voucher. O que significa isso? Não vale se você chegar direto no balcão da Avis ou da Budget e contratar o carro lá. Também não vale quando você compra em sites internacionais e não paga nada e só paga lá. Tudo que você tiver que pagar lá não é pré-pago e aí não vai valer. Então o ideal mesmo é você procurar uma agência de viagem, já faz a sua reserva, paga a sua reserva aqui no Brasil, pode parcelar. Você vai muito mais tranquilo, não tem que levar dinheiro para pagar, não tem que pagar no seu cartão e comer o seu IOF e comer o seu limite do cartão, nada disso. Então a melhor coisa que você tem a fazer é contratar direto aqui no Brasil a sua reserva, pagar a sua reserva, ir já com o voucher pré-pago e aí você não vai precisar mais pagar essa taxa de $30 por dia por ser menor de 25 anos. Ó que dica boa! Aproveitando o jabá, se fosse você, dava uma ligadinha lá na Magic Blue Turismo, www.magicblueturismo.com.br, que as meninas lá, ó, mandam super bem, elas são fadas madrinhas, elas vão realizar seu sonho, hein? A segunda dúvida que perguntam muito é sobre o pagamento dessa reserva. Como é que você pode fazer? O que aceita? Aqui no Brasil, você vai poder pagar de várias maneiras. Pode pagar com dinheiro, com cheque, boleto bancário, pode pagar com cartão de crédito, cartão do pai, do avô, do tio, do namorado, do vizinho, sei lá. Enfim, qualquer forma de pagamento você pode usar para pagar a sua reserva aqui no Brasil. Porém, mesmo que você pague à vista, com dinheiro, com boleto, com cheque, você precisa ter um cartão de crédito internacional para poder tirar o carro de lá. Quando você for pegar o seu carro, você vai ter que apresentar a sua carteira de motorista válida e um cartão de crédito internacional. Esse cartão tem que ser no nome do motorista principal do carro. Não pode ser no nome do motorista adicional, não pode ser o cartão em nome de outro passageiro do carro, tem que ser em nome do motorista principal. Então, se eu tiver, por exemplo, indo para Orlando, alugo um carro, eu sou a motorista principal e o Caio Castro vai comigo e ele vai ser o motorista adicional. Gente, o exemplo é meu, eu uso quem eu quiser, eu vou botar o Caio Castro aí no meio. Eu não tenho cartão, mas o Caio Castro tem cartão. Não pode. A gente vai ter que trocar isso e ele vai ter que ser o motorista principal e eu a motorista adicional. Só que essa troca não pode ser feita lá no balcão, tem que ser feita ainda aqui no Brasil. Então, antes de vocês contratarem a reserva do seu carro, fale com o seu agente de viagem e ele vai te orientar a isso. Ainda sobre motorista adicional, principal, motorista menor de 25 anos, o motorista adicional nunca pode ser menor de 25 anos. Nunca. Se você estiver indo com uma outra pessoa que vai ser seu motorista adicional e ele tem menos que 25 anos, então vocês vão ter que trocar.
ele tem que ser o motorista principal e o adicional terá que ser um motorista acima de 25 anos. Se vocês estão viajando em 2 pessoas, os dois têm 23 anos, então você só vai ter um motorista principal. O carro não vai poder ser dirigido por um outro motorista menor de 25 anos. E isso também tem que ser arrumado aqui no Brasil. Tenho certeza que você não sabia dessa, hein? A quarta dúvida continua ainda sobre os nossos queridos motoristas jovens menores de 25 anos. Você, menor de 25 anos, não pode alugar um carro que caiba mais do que 5 pessoas. Eles nunca vão te alugar. E aí você vai chegar lá e você não vai poder tirar uma minivan, por exemplo, uma Suburban e carros grandes desse tipo que caibam mais que 5 pessoas. A quinta dúvida muito perguntada é sobre caução. Caução essa palavra vem do latim, que significa cautio, que significa cautela, e Joyce também é cultura, e é o valor que a locadora bloqueia no seu cartão de crédito. Aquele cartão no motorista principal, lembra? Pois é, ela bloqueia esse valor por precaução. Vai que você derrama sem querer, só dá cáustica no capô do carro. Vai que você derruba chocolate, calda de chocolate quente, todo estofado, deixa aquilo tudo cagado, entendeu? Então, caso aconteça esses imprevistos pequenininhos que podem acontecer, eles já bloqueiam um valor que é para evitar certos prejuízos. Joyce, de quanto é esse calção, pelo amor de Deus? Bom, o calção varia de 30% a 50% do valor do aluguel do carro. Então, vamos supor que você pagou $500 no aluguel do carro, então você vai ser bloqueado no seu cartão mais ou menos uns $250 por alto. E as locadoras têm como praxe nunca bloquear menos de $200. Então, mesmo que a sua locação for menor de 500, for 400, 300, 200, sempre o bloqueio vai ser no mínimo $200 no seu cartão de crédito. Esteja preparado. Isso é inevitável. Ah, eu não tenho cartão de crédito. Gente, não tem jeito. Se preparem então. Peça um cartão de crédito internacional para o seu banco, para o seu gerente, porque você precisa de um cartão de crédito justamente por causa desse raio desse calção. Não, eles não vão liberar o carro se você pagar em dinheiro, em cartão pré-pago, em moeda, em dança da manivela. Não acontece isso. Lá nos Estados Unidos não tem jeitinho brasileiro. Ai, mas o meu amigo uma vez foi para Miami e aí ele estava sem o cartão e aí ele conseguiu retirar o carro pagando um depósito de $400. Cara, sorte do seu amigo, mas assim, a regra é essa. Não tem desculpa, tem que ter o cartão. A próxima dúvida é sobre Sampés. Ah, todo mundo pergunta sobre tal pedágio. Como é que eu vou pagar pedágio? Eu tenho a maquininha do Sampés, que é tipo um sem parar nosso, que coloca no carro, eu tenho que comprar, eu tenho que alugar. Como é que funciona? Bom, todas as locadoras já estão com todos os seus carros equipados com a maquininha do Sampés. Sampés, estou falando isso da Flórida, né? Porque isso muda de estado para estado, mas estamos falando de aluguel de carro em Orlando, Miami, então Flórida geralmente é o Sampés. Então você não precisa pedir, você não precisa solicitar o Sampés, ele já vem ativo dentro do seu carro. Ah, mas eu vou pagar? Não, não vai pagar. Você só vai pagar se você usar. Então funciona assim, você pegou o carro no seu primeiro dia, aí você vai ficar 10 dias com o carro. Aí você só usou o aparelhinho no 10º dia, no dia de devolver o carro. O que vai acontecer? Você vai pagar a taxa do aparelho, que varia de $2,50 a $3 por dia. Então, como você só usou um dia, você vai pagar essa taxa. E mais a taxa do pedágio, que vai variar de onde você estiver. Tudo isso é debitado direto no seu cartão de crédito. Aquele cartão calção, lembra que você deixou lá com o pessoal? É esse. Tá, vamos supor que você pegou o carro com o Sampés, utilizou o Sampés no seu primeiro dia e você vai ficar com o carro 10 dias. Só que depois, no segundo, terceiro, quarto, quinto dia, até o final, você não utilizou mais o Sampés. Como que vai ser essa cobrança? Você vai pagar pelo dia que você usou, os $2,50 ou $3,50 da utilização da maquininha, mais o pedágio, e por todos os outros dias, você também vai pagar a maquininha. Ela é cobrada a partir do primeiro dia de uso.
e até o final da devolução do seu carro. Então, se você começou a utilizar a maquininha no dia 5, você vai pagar do dia 5 ao dia 10, mesmo que você só tenha utilizado no dia 5. Deu para entender? Então, vale a pena pegar Sampass? Gente, depende muito. Se você vai pegar muita estrada, se você vai passar por muito pedágio, vale a pena. Se você não vai pagar, mas você quer ter a comodidade de não se estressar com isso, vale a pena. Agora, se você não quer ter esse custo e se você também acha que é besteira, tudo bem. Só que esteja preparado para ter dinheiro no carro e principalmente moedas, porque existem pedágios que não tem pessoas e só aceitam moedas. E tem que ser o número exato de moeda. Vixe, que agora é um tópico longo. Senta. Vamos falar de seguro. Essa é a top one de todas as dúvidas no aluguel de carro. Quando você vai comprar, contratar o seu aluguel de carro, e se você entra nesses sites online, nessas agências online, geralmente o valor do carro vem sem seguro, né? Isso acontece muito. As pessoas às vezes ligam lá na agência e falam: poxa, mas você me passou um valor de $500 no carro e eu tô vendo aqui no site da XPTO, tá por $300, tá muito mais barato. Certeza que esse valor está completamente sem seguro. Eu vou falar para vocês quais são os seguros principais e obrigatórios que você precisa ter na hora de você contratar um aluguel de carro. O primeiro seguro se chama CDW ou ele pode ser LDW também. É o Collision Damage Waiver ou Loss Damage Waiver. É isso. O que é esse CDW ou esse LDW? Ele é um seguro para o carro. Então, se baterem no seu carro, se arranharem o seu carro, se detonarem o seu carro, você tem essa cobertura apenas para o carro da locadora. Isso vale também se você bater o carro, lógico. Mas não vai valer, quer dizer, o seguro vai ser completamente anulado se por um acaso você não estiver dentro da regra. Ou seja, se você estiver em alta velocidade, acima do limite da velocidade permitida, se você estiver embriagado, e aí você vai ter um problema muito sério, aí já não é nem com a seguradora. Se você tiver com a sua carteira de motorista vencida, se você deu o carro pro teu filho dar uma voltinha, sabe? Teu filho de 18 anos, pega aí, filhão, vê como é que dirigir um carro nos Estados Unidos. Eu não queria estar na sua pele, de verdade. Mas do resto, daquilo que for comum, o CDW ou LDW cobre todos os danos para o carro. Aí vem um outro seguro mega importante também. Esse é muito importante. E esse seguro tem um monte de nomes diferentes, depende de cada seguradora. Você vai encontrar nomes como LP, que é o Liability Protection, ou o EP, que é o Extended Protection, ou o ALI, que é o Additional Liability Insurance, ou o LIS, que é o Liability Insurance Supplement, ou o SLI é o Supplemental Liability Insurance, ou o PQP, que é o... não, esse não tem. Enfim, todas essas siglazinhas, todos esses nomes loucos que eu acabei de falar, significam a mesma coisa, que é um seguro para terceiros. É a proteção estendida. É para qualquer coisa ou pessoa que não seja você nem o carro, entendeu? Então, um exemplo, se você bateu no carro de alguém, se você bateu no muro de alguém, ou no poste de uma rua, ou se você atropelou alguém, ou qualquer coisa que seja contra terceiros. Na Flórida já tem uma lei, estipula uma cobertura de até $1 milhão para esse seguro. Gente, ele é extremamente importante, assim como o CDW, esse EP, LP, SLI, ALI, todos esses, é muito, muito importante. Basicamente, esses dois grupos de seguro, o para o carro e o para terceiros, são os principais, são os seguros obrigatórios que você tem que ter no seu carro. Tem outros seguros? Tem. Tem o PAI. Conhece o PAI? Personal Accident Insurance. Em alguns lugares vocês vão encontrar como PEC, Personal Effects Coverage. Esse é um seguro de acidentes pessoais para você e para todo mundo que estiver dentro do carro com você. Precisa fazer esse seguro? Não, não precisa fazer esse seguro. Por quê? Eu presumo que você seja um viajante consciente e esteja contratando um seguro viagem com uma cobertura boa para toda a sua viagem, todas as pessoas da sua família, certo? E aí, você não vai precisar do PAI, nem do PEC, porque você já tem uma cobertura para acidentes pessoais ou
outras questões médicas aí. Lembrando que a cobertura de um seguro viagem é muito melhor que a do pai. É estranho falar isso, né? É muito melhor que a do pai. Por quê? Porque o pai só cobre coisas que acontecerem enquanto os viajantes estiverem dentro do carro, entendeu? Então vai cobrir acidente? Vai. Mas se ele estiver dentro do parque e tiver uma dor de barriga, o pai não vai cobrir. Então vale muito mais a pena fazer por fora um seguro viagem e não precisa adicionar o pai. É engraçado demais isso. Mas o teu pai de verdade se adiciona, tá? Por favor, não deixa ele por fora. Ah, e tem mais um seguro, que esse é um seguro interessante, apesar de não ser obrigatório. É o RAP. RAP é R-A-P, que significa Roadside Assistance Protection. Na verdade, o RAP não é um seguro. O RAP, vamos falar em português. O RAP não é um seguro. Ele é um serviço que você contrata que para qualquer problema que você tiver com o carro. Então vamos supor, você perdeu a chave, você deixou a chave dentro do carro, o carro trancou com a chave dentro, que acontece muito, furou o pneu, você tá dirigindo, acabou a tua gasolina no meio da rodovia. Sabe essas barbeiragens que a gente costuma fazer e que a gente sempre se dá mal? Então, o RAP cobre. Então ele é um seguro para quem, não seguro, né? Um serviço para quem tá um pouco inseguro. Ah, e se furar um pneu? Ah, e se acontecer isso? E se acabar a gasolina? E se ferver o motor? Aí você tem toda essa assistência 24 horas por dia da locadora que você contratou. Então, quem está indo pela primeira vez ou mulher que está indo só com crianças, né? Ou só mulheres com criança, o RAP ele custa $5 por dia. Então vale a pena você avaliar também em relação à tua economia, mas em relação à tua praticidade e segurança. Ah, o pai e o RAP, vocês só podem contratar lá nos Estados Unidos. Quando você chega lá em Orlando ou Miami para tirar teu carro, eles vão começar a empurrar um monte de coisa para vocês, não vão? Vocês sabem que vão. Pois é, o pessoal lá da Alamo, da Budget, da Avis, da Hertz e tal, eles trabalham por comissão. Então, quanto mais produtos eles agregarem e venderem para você, mais eles vão ganhar e mais vão bater a meta deles lá. Se você for um cara esperto que já contratou aqui no Brasil as coberturas CDW e LP, que são aquelas duas para o carro e para terceiros, cara, você tá tranquilo. Aí você só coloca o RAP se você quiser, ou o PAI se você quiser, mas não precisa. E você não precisa aceitar mais nada da locadora. Tudo que eles te falarem, você coloca no thanks, no thanks, no thanks, no thanks. Porque eles vão ficar te ameaçando e falar, olha, você não tem esse seguro. E sem esse seguro, você não tem cobertura. Não, você tem. Ah, uma coisa muito importante. Todas as companhias de locação de carro nos Estados Unidos são obrigadas a te entregar um contrato em português, seja ele impresso ou digital através das telinhas lá. Então, se você não está entendendo o que o cara está falando, ele está te dando um monte de papel para você assinar, pede o contrato em português. Você fala assim, olha para o papel e fala assim, não, português. Ele vai ter que te dar um contrato em português. Aí você vai olhar lá no seu contrato e ver se tem o CDW ou LDW e se tem o EP ou LP ou SLI ou LIS, enfim. Tem que ter esses dois. Se tiver, tranquilo, pode assinar. Se tiver mais coisa que isso, não assina, porque você não está contratando. E se tiver lá e você assinar, você vai ter que pagar. Agora vem a pergunta mais polêmica, né? Ainda neste bloco de perguntas. E se eu não contratar seguro nenhum? Eu posso? Meu cartão de crédito cobre o seguro? Pode, você pode contratar um carro com cobertura básica, que eles chamam de cobertura básica sem seguro, então não tem seguro nenhum. Você vai pagar aí o quê? Uns $200 mais barato vai. Você vai ter uma economia de $200 mais barato. E o teu cartão de crédito aí, você pagando com cartão de crédito essa compra, né? Ele vai te dar essa cobertura. Vale a pena? Não, não vale a pena. Por quê? Se você não contratar, primeiro que você vai ter toda a encheção de saco lá em Orlando, com as locadoras, você vai ter que assinar 1000 papéis se isentando a locadora de qualquer responsabilidade com o carro. Aí já começa a dar um frio na barriga, né? Você tá lá assinando vários papéis dizendo que você se responsabiliza por qualquer coisa que acontecer. Vamos pensar, né? Depois, vamos supor que alguém bateu no seu carro. Putz, você não contratou seguro, alguém bateu no seu carro,
Ah, mas minha administradora de cartão, o meu cartão de crédito vai bancar tudo. Reembolso. O que é isso? Você teve um problema lá? Você vai lá, você paga, você conserta tudo, você devolve o carro limpinho, consertadinho, novinho, paga tudo do seu bolso e aí com essas notas você vai pedir o reembolso para o seu cartão de crédito. É assim que funciona. Agora me diga, e se você bate numa Ferrari? Você tem lá 20, 30, 40 mil dólares para pagar o conserto na hora? Entendeu? Então, gente, vamos pensar. Você está fazendo uma viagem aí de 10 mil dólares, de 5 mil dólares. Não economize 200 dólares por causa de seguro. Vá tranquilo. Se você bater o carro, pode acontecer, gente. Se você bater o carro, alguém bater no seu carro, você não precisa fazer nada. Você simplesmente liga para a locadora e eles vão cuidar de tudo. Vão trocar o carro para você, vão correr atrás de polícia, de BO, de corte, de tudo. Você não. Agora imagina você que não tem um inglês tão bom, de repente, você não fala inglês. E às vezes você até fala inglês, mas para tratar de coisas desse tipo, falar com polícia, falar com seguradora, imagina, você vai ter que fazer tudo isso sozinho, né? E aí depois que a sua seguradora, seu cartão de crédito vai te reembolsar. De verdade, não vale a pena. Bom, essas foram as 10 dicas mais importantes sobre alugar um carro na Flórida. Eu espero que elas tenham sido úteis para você. Ou, se você acha que é útil para alguém, compartilhe esse vídeo, né? Manda para seus amigos e dá um like, porque ajuda a divulgar o canal e eu fico muito feliz. Se você também ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, porque eu sempre tenho um monte de novidade para os novos viajantes para Orlando e também para aqueles antigos velhos de guerra que gostam de recordar as coisas boas da Terra da Magia. Um beijo e até a próxima! Tchau!